Olá, boa noite mais uma vez. Fomos classificados, taxados reiteradamente como filhos do diabo, desobedientes, homens malignos e vários adjetivos característicos daqueles que não querem que a verdade seja dita, a verdade não seja mostrada. Esses adjetivos nos foram impregnados, postos pela direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando inicialmente a procuramos para conversar, para falarmos de algumas coisas que precisávamos mostrar que deveria haver mudança. Mas, apesar de termos marcado inúmeras vezes audiências, não fomos recebidos, não fomos ouvidos. Razão pela qual, democraticamente fazendo uso do meio e da liberdade de trazermos a verdade, porque a Igreja de Cristo Jesus, eu defendo que ela não pode de maneira nenhuma fazer alguma coisa reservada para que ninguém saiba, porque se souber é escândalo, é pecado, é uma coisa que vai chocar as pessoas. Não. Nós defendemos que tudo que se trata dentro de uma igreja evangélica, seja ela qual for, a sociedade, quem quer que seja, pode saber, porque não existe nenhum erro, não existe nenhum crime, não existe nenhuma coisa que, se for divulgada, vai causar escândalo. Daí, quando a gente divulga, é porque a gente quer correção, a gente quer transparência. Então, em função disso, não cessamos de trazer os fatos que comprovam e dão seriedade às nossas denúncias e aquilo que trazemos aqui. Em 2017, postamos um vídeo de 1 hora e 27 minutos, inexperientemente, um vídeo muito longo, mas que é um verdadeiro documentário, dossiê, e que agora eu dividi em 10 partes e postei no meu canal aqui. Eu aconselho você a vê-lo. Por quê? Na realidade é um dossiê, duro recado à direção da IEADPE. Por que na internet? Porque não quiseram nos ouvir. Tá certo? E para comprovar que as nossas denúncias são verdadeiras, eu quero mostrar aqui, diretamente do meu celular, uma postagem feita pelo gestor presidente Ailton José Alves. Tá certo? Não me perguntem em qual contexto, mas aqui dia 31 de agosto de 2017, essa postagem foi para um gestor, um subordinado seu, que por certo estava vivendo alguma dificuldade de relacionamento, pelo que me consta, lá na cidade que ele pastoreia, e pediu ao gestor presidente uma orientação, e ele escreveu da seguinte maneira: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa. Eu mostrei aqui diretamente do meu celular. Pois juiz, delegado, o prefeito, vereadores, polícia, Ministério Público, gays, o diabo, os demônios, etc., todos são católicos. Lembre-se, aconselhe os irmãos a ficarem calados. Então foi alguma divergência que houve lá e ele deu esse conselho classificando, né, esses profissionais, essas autoridades, pessoas da sociedade, todos, e inclusive o diabo e os demônios, todos como católicos. De antemão, eu acredito que em nome aqui de uma maioria evangélica de nós, os crentes da Assembleia de Deus, queremos pedir desculpas às autoridades mencionadas e também aos nossos irmãos católicos. Agora, eu vejo isso aí, gestor presidente de nossa igreja IEADPE, Ailton José Alves, uma incoerência sem limite. Por quê? Por diversas vezes o senhor, vocês, sua diretoria, trazem governador, prefeito. Eu mesmo vi e ouvi da sua boca o senhor dizer: são meus amigos particulares. Vou em seus gabinetes, eles vêm em nosso gabinete,
a gente sai para o restaurante, falamos de muitas coisas, são meus amigos e parceiros da igreja. Como é que, aí eu faço a seguinte pergunta, como é que a igreja do Senhor Jesus, a noiva, a eleita, a morena, pode ser parceiro? A Bíblia, Paulo, falando a respeito de refeições, diz que nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aqui o Senhor botou pastor presidente, juiz, delegado, prefeito, vereadores, polícia, ministério público, gays, o diabo, os demônios, etc. Tudo em um mesmo balaio e chamou de católico. Não botou o governador porque esqueceu. Compreendeu? Aí eu queria perguntar, será que o Senhor tem associação com o demônio? Com o diabo? Porque se esses homens são amigos seus e são parceiros aqui sociáveis com o demônio, então, pela lei associativa, o Senhor possa, eu não estou afirmando, mas a gente deduz que o Senhor também comunga do mesmo balaio. E isso não fica bom. É por isso que quando começamos aqui a escrevermos, a postarmos nesse canal, vocês podem ver lá, está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A conduta de um pastor, de uma igreja centenária, de pastores da nossa igreja centenária, né, que foi fundada aqui em 1911 por obreiros dedicados que deram as suas vidas, sacrificaram as suas famílias e mostraram verdadeiros exemplos a serem seguidos. Exemplos de fé, de fidelidade a Deus e de condutas sociais e cristãs. Eles aprenderam de Paulo quando Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para o vídeo não ficar muito longo, mas nós temos aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, aos primeiros Tessalonicenses, a Tito, para que os que estavam, o que eles deixavam sobre a igreja, sobre parte da igreja na Ásia, na Europa, tivesse cuidado para ser imitadores dele, assim como ele era de Cristo. E Paulo mandava tratar com moderação, com temperança, com misericórdia, com uma linguagem santa, sem fazer acepção de pessoas, de formas que, conforme 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, exalasse o cheiro de Cristo para todos de seu alcance. Eu quero dizer que nossa atitude aqui não é detratar, não é macular, não é difamar. Nossa atitude aqui é trazer a verdade, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem se propõe a dedicar a sua vida terrena para ser um cristão, discípulo de Cristo, e eu digo mais uma vez, principalmente aos que são pastores, devem dar o exemplo no trato, na conduta, como pai, como ser social, como profissional e como pastor. Eu quero ler aqui em Tiago, para encerrar este vídeo, para não ficar muito longo, eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso de separação, de acepção de pessoas, não é verdade? É um sentimento de, vamos dizer assim, de sobrepujança, de ser melhor. Aí Paulo diz que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Está aí a santa palavra de Deus. Eu quero findar este vídeo, dizer que arrependimento, reconhecimento de erro, pedido de perdão, não faz vergonha a ninguém. Pelo contrário, quando se entra por esse caminho, se agrada a Deus, a Jesus e o Espírito Santo e ganha a vida eterna. E a única oportunidade que a gente tem de lançar mão dessas coisas, reconhecimento, arrependimento e pedido de perdão, é enquanto estamos vida, porque temos vida, porque quando partirmos daqui, a Bíblia diz que as nossas obras o acompanham e seguem-se ao juízo. Então eu quero que todos entendam que esta nossa atitude é para que as coisas sejam corrigidas, para que as coisas sejam feitas às claras com transparência. Eu não quero aqui difamar, nós não queremos difamar, mas temos que trazer ao conhecimento da incompatibilidade de atitudes, gestos e ações com aquilo que se prega em nossos púlpitos. Temos que viver o que pregamos, assim como Jesus mostrou aos seus discípulos, assim como os seus discípulos aprenderam, os apóstolos aprenderam e viveram a realidade do Evangelho. Só assim alcançaremos a salvação e o verdadeiro perdão por nossos erros, transgressões e pecados. Fora disso, a Bíblia diz que não há como sermos justificados diante de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos.